Oi, gente! Meu nome é Fernando e hoje eu vim trazer a continuação do Continente, volume 1, e hoje a gente vai falar sobre o Sobrado 2 e Ana Terra. E se vocês chegaram aqui de paraquedas e não sabem do que a gente está falando, tem aqui o cardzinho, tá? Onde a gente começa o nosso projeto de leitura do Tempo e o Vento, o Continente. Deem uma olhadinha lá e comecem desde o início para que vocês possam acompanhar com a gente. Então, aqui na minha edição, exatamente na página 94, a gente começa o Sobrado 2. E aqui a gente vai continuar acompanhando o Licurgo, Cambará, Maria Valéria, esses personagens maravilhosos que a gente tem no Sobrado, eles continuam sitiados no Sobrado, no casarão. E é nesse capítulo, nessa parte do Sobrado 2, é que a gente vai conhecer dois personagens. O Tinoco, que é um personagem que tá muito ruim, ele tá totalmente debilitado, a perna tá gangrenando, ele tá deitado, acho que na despensa da cozinha. E o outro que a gente vai conhecer é o Antero, que é um personagem que vai até o Tinoco e chega pra ele e fala: olha, tu não me conhece, mas eu sou irmão do Levogildo. Lembra quem é Levogildo? Aquele que tu matou, etc. E ele vai lá pra vingar o irmão de alguma forma. Na verdade, o Antero já tava lá, dentro do Sobrado, pra tentar fazer alguma coisa contra o Tinoco. Mas como o Tinoco acabou levando um balaço na perna e ficou debilitado, ele foi lá, aproveitou e ainda foi escarnar em cima do pobre coitado. Então ele chega e dá uma cuspida na cara dele, diz: esse aqui é pela minha mãe. Aí depois dá outra cuspida: essa aqui é pelo meu irmão. Aí dá outra: essa aqui é por mim. Ele humilha o cara até dizer chega. Mais tarde a gente vai saber que ele vai ficar um pouco abalado com isso que ele fez, com isso que ele acabou fazendo, se aproveitando de uma pessoa que estava debilitada, enfim, mais tarde. E esse orgulho que a gente vê, né, esse orgulho ferido do Antero, essa coisa dele ter ido lá e ter cuspido na cara do Tinoco para fazer valer a honra do irmão dele que morreu, etc. A gente vê esse orgulho em todos os personagens do Sobrado e principalmente no Licurgo. São personagens bem orgulhosos, que tem pessoas debilitadas lá dentro, passando fome, mas não dão o braço a torcer, não pedem ajuda e nem trégua, nem para as crianças, nem para os velhos, nem para as mulheres. Então a gente vai acompanhando essa história, ficando com um pouquinho de raiva do personagem principal, que é o Licurgo, né, ali no Sobrado, mas ao mesmo tempo tentando entender toda aquela atmosfera, aquela época que a história se passa, aquela coisa de ser macho, de estar ali na guerra e defender a família e não pedir ajuda nem trégua pro inimigo. Enfim, é uma coisa muito complicada, mas a gente vai acompanhando, se deliciando, mas ao mesmo tempo ficando com raiva. Principalmente quando acontece um fato muito horrível aqui na história. A Alice Terra, que é a mulher do Licurgo, acaba parindo uma criança morta. E a Maria Valéria, que acompanhou todo o processo de parto, ela depois chega pro Licurgo e pergunta se ele quer ver a criança, e o Licurgo diz que não quer. Claro, né, gente? A criança acabou nascendo morta por total falta de cuidados, por não ter um médico ali com eles para acompanhar o nascimento da criança, enfim, coisas da guerra, coisas de homens cabra-macho dessa época aqui. Nesse momento em que a Maria Valéria fala isso pro Licurgo, e o Licurgo responde que não quer ver a criança, um vento muito forte começa a soprar pela casa, entrando pelas janelas, balançando as cortinas, tudo. E nesse momento é que termina esse capítulo 2 do Sobrado, em que a Bibiana, lá em cima, resmunga para si mesma. É bem que a minha avó dizia: noite de vento, noite dos mortos. E é com essa frase que o livro leva a gente para mais de 100 anos atrás e nós vamos conhecer finalmente essa avó da Bibiana, que era a famosa Ana Terra. A Ana Terra é uma personagem que vive no meio do nada junto com a família, com a mãe, com o pai e com os dois irmãos mais velhos. O pai, o Maneco Terra, é um homem super rude que veio de São Paulo, foi para o sul para trabalhar terra, para criar e viver daquilo que ele cria, só que foi do meio do nada. E ele é um cara muito rude, ele é um cara que já não tem muito carinho, ele não tem muito aquele tato com a filha ou com a família. Ele é mais rude, ele tem amor, claro, por eles, mas não manifesta da melhor forma, digamos assim. Os irmãos também puxaram muito o pai, e a mãe da Ana Terra é a única pessoa da casa que a Ana Terra consegue conversar, porque a mãe é mais sensível, ela tem mais assunto com a filha, ela não é muito severa, é uma mãe que parece ser um pouco mais carinhosa, por mais que more ali no meio do nada, naquele lugar terrível, onde não tem nada pra pessoa se distrair, nem fazer a não ser trabalhar. E é isso, e a Ana Terra só tem a mãe realmente pra conversar. E lembrando, né, gente, a Ana Terra era uma menina de 20 e poucos anos, que era acostumada com São Paulo e de repente foi morar nesse lugar. Então ela
sofre ali, né? Ela tem várias questões dentro dela que ela quer falar, que ela quer desabafar. Ela fala para a mãe, a gente fica sabendo justamente através da mãe, dessas conversas da Ana Terra com a mãe, sobre essas questões, por exemplo, questões de que ela queria ver gente, que ela não aguenta mais ficar sozinha. E para piorar, essa família morre de medo dos castelhanos, que sempre estão ali por perto, prestes a atacar eles, a tomar a vila deles, a estuprar as mulheres, a chegar lá e pegar toda a comida e ir embora. Então eles vivem com medo dos castelhanos de serem atacados por eles. Um belo dia, a Ana Terra está lá lavando as roupas na sanga, né, na beira do rio, e de repente ela encontra um homem jogado, assim, como se tivesse morto ali, no meio do rio. A primeira coisa que a Ana Terra pensa em fazer é se proteger. Então ela pega um pedregulho bem grande, só que ela acaba vendo que o cara não tá nem se mexendo. O cara tá ali parado como se realmente estivesse morto ou pelo menos muito debilitado. Então ela larga a pedra e vai contar para a família que ela achou aquele homem lá. A família pega esse homem, recolhe, coloca dentro de casa, cuida dele, percebem que ele é um índio e pegam um punhal que ele tinha na mão. Por esses sinais eu acho que vocês já viram quem é esse homem afinal. Sim, era o índio Pedro Missioneiro, lá do capítulo A Fonte. E aí eles começam a cuidar desse índio com toda a ressalva do mundo. Eles estão morrendo de medo, né? Do cara acordar e ser um inimigo. Mas aí um belo dia, quando finalmente o índio acorda, ele se demonstra amigo, se demonstra uma pessoa que não está ali a fim de lutar, nem tomar nada deles, e vai ficando. E primeiramente a família diz, olha, você vai ficar até você ficar recuperado totalmente, depois você vai-se embora. Só que o índio, ele, enquanto está se recuperando, ele acaba fazendo várias coisas para essa família, trabalhos manuais, e a família acaba se afeiçoando a ele e deixando o índio ficar. Só que nessa afeição, a Ana Terra começa a olhar esse índio, e o índio começa a olhar para a Ana Terra de uma forma diferente, de uma forma com desejo, e eles acabam se envolvendo. Só que a Ana Terra ela não é acostumada a entender o que é o desejo. Então ela começa primeiro a ter raiva desse índio, querer rasgar ele, querer enfiar uma faca nele, porque ela não sabe que sentimento é aquele que ela está tendo por ele. Mas depois eles finalmente têm uma relação amorosa e ela começa a ficar apaixonada por ele e acaba engravidando dele também. Do que a Ana Terra começa a ver que está grávida, ela vai contar isso para a mãe. Só que do que ela está contando para a mãe, ela mal sabe que o Maneco Terra, o pai dela, está ali perto ouvindo toda a conversa. E o pai não reage de uma forma absolutamente boa. Ele acaba chegando para os irmãos dela, chamando eles e saindo com eles a cavalo para bem longe. A Ana Terra, claro, começa a suspeitar de que eles vão matar o Pedro. E de fato, quando eles voltam, ela só sabe que eles voltaram com uma enxada, largaram a enxada e foram dormir. Depois dali, o Pedro Terra nunca mais apareceu. E vale lembrar que antes dele morrer, o Pedro já tinha dito que sabia que ia morrer para ela. E ela falou, então vamos fugir, vamos embora. Ele falou, não, não adianta mais. O meu destino vai ser esse. Vocês lembram, né, gente, que o Pedro sempre teve essa coisa meio mística, essa coisa meio mágica dele, né? Ele já sabia de coisas que iam acontecer e não fugir do destino. E é isso que acontece. Agora, qual será que foi a missão do Pedro Missioneiro? Qual será que foi a missão dele? Será que foi justamente plantar na Terra essa semente, essa coisa da continuidade dessa família, da família Terra, que mais tarde seria a Terra Cambará? Além dessa missão, a gente também pode ver claramente o Pedro Terra como um símbolo de Jesus Cristo nessa história. A começar pela posição, como ele foi encontrado, quando a Ana Terra encontrou ele na sanga. Ele estava em posição de cruz. E depois disso, a gente ainda pode ver o Pedro Missioneiro como um grande salvador da Ana Terra, né? Trazendo para ela uma felicidade, trazendo para ela uma vida, né? Um objetivo de vida, afinal de contas. Nem que fosse para que ela fosse mãe e tivesse como objetivo criar aquela criança. E no final de tudo, para completar, ele morrer, e não só morrer, mas aceitar morrer pelo pecado dos outros. Então, realmente, o Pedro Missioneiro era uma grande simbologia, né, de Jesus Cristo. A gente pode encarar dessa forma. Depois disso, o tempo passa, a criança, o Pedrinho, que é o filho da Ana Terra e do Pedro, começa a crescer, o Maneco Terra sempre tentando manter afastado da criança, os irmãos idem, mas ao mesmo tempo a Ana Terra sente alguns olhares do Maneco Terra para o neto, aquele olhar de admiração, mas é uma coisa muito calada, ele nunca fala nada, nem chega perto da criança
para fazer carinho. Bom, lembram daquele medo que eu falei para vocês que a família sempre tinha? Pois é, chegou a hora desse medo se concretizar. E aí, finalmente, os castelhanos chegam na casa da família e arrasam tudo. Os homens da casa tentaram negociar com eles, oferecendo dinheiro, oferecendo comida, mas não teve jeito. O pai e os 2 irmãos da Ana Terra são mortos e ela acaba sendo estuprada. Depois que ela acorda do estupro, ela vai ver como é que está o filho e a cunhada, que se isolaram numa caverna, e veem que eles estão bem. Depois eles voltam e veem que a casa foi totalmente queimada e saqueada. As 2 pegam os corpos dos familiares e vão enterrar. E essas cenas são uma das mais fortes desse livro aqui. É uma cena que choca, porque aquela menina tão despreparada para a vida, que nunca conheceu quase a felicidade de fato, ela ainda tem que fazer todo aquele trabalho com muita força, com muita frieza, porque aquele momento exige isso dela. E ela consegue fazer isso e seguir a vida em frente. E ela acaba recebendo uma visita de um caixeiro viajante que está passando por ali, dizendo que vai para uma vilazinha que está sendo construída, chamada Santa Fé, e ela fala, pois é para lá que eu vou. E pega uma carona com ele e vai embora com a cunhada e com o filho. E assim termina o capítulo da Ana Terra, gente. Um capítulo maravilhoso, um dos melhores desse livro, se não o melhor. Eu gosto muito do capítulo da Ana Terra. O interessante dessa leitura é que a gente nota que todas as leituras, praticamente todas as leituras dessa época, apresentavam pra gente personagens frágeis, que sofriam muito, heroínas que acabavam sendo muito frágeis, mocinhas. E as personagens do Érico, as personagens mulheres, sempre são tão fortes, tão batalhadoras. A Ana Terra é um exemplo disso. Ela foi super forte, ela teve que enterrar a família, ela teve que passar por tudo isso e ainda assim continuar a trajetória dela, cuidar, criar o filho dela. É muito incrível isso no Continente e no Tempo e o Vento ao todo. A gente sempre vai ter uma personagem tão forte quanto a Ana Terra. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, sigam nas redes sociais. Não se esqueçam de curtir o nosso canal e de dar um joinha. E é isso. Um beijão, gente. Tchau, tchau.